Ele voltou. Meu comentarista favorito do mundo inteiro finalmente nos deu outra entrevista depois de eu ter esperado pacientemente, ou melhor dizendo, impacientemente, para ele vir e falar as verdades e acabar com mais um repórter idiota da BBC. Mas não antes de receber uma menção honrosa de Donald J. Trump, que brilhantemente o citou em uma postagem que escreveu sobre como Tucker Carlson é ridiculamente estúpido, perturbado e um traidor. Já falei, adoro esse cara porque ele sempre acerta. Espero que, a essa altura, vocês já saibam de quem falo, pois só existe um como ele. Só uma pessoa vem denunciando a dominação islamista do mundo há anos, que tem clareza moral em praticamente todos os assuntos. E eu sou muito grata que Donald Trump usou ele para falar sobre o quão perturbado Tucker é, porque ele está certo. Mais importante, esse cara voltou comentando que a tomada islâmica do Reino Unido pode ser problemática. E nós vamos assistir esse vídeo que viralizou absurdamente, mas não antes de ler esse "Uau! O que está acontecendo aqui?" Artigo escrito por Douglas Murray, meu favorito de verdade. Alguém a quem eu realmente acredito por ter despertado meu interesse por política por causa do seu livro, A Estranha Morte da Europa. Então, o insano Tucker Carlson apunhala Trump pelas costas na política. Muitas vezes, são justamente as pessoas que você acha que estão do seu lado que acabam te traindo. Ninguém sabe disso melhor do que Donald Trump, que já foi traído mais vezes do que Júlio César, mas ainda assim sobreviveu e também levou um tiro na orelha. Só para lembrar vocês. Nesta semana, parte da esfera de podcasts da direita voltou-se contra o presidente, liderada pelo ex-apoiador de Trump, Tucker Carlson. Houve uma época em que Carlson estava totalmente no time do Trump. De qualquer forma, você pode ir ler esse artigo. Ele é maravilhoso. E, mais uma vez, ver isso é algo que eu adoro acordar e encontrar. E vou te lembrar que não é só o Tucker Carlson que agora se voltou contra o Trump. Nós ainda temos Candace Owens, uma completa maníaca, dizendo que todos devem se voltar contra o Trump. Ele é maluco. Eu deveria ter trazido isso. Um segundo, vou pegar. Ok, aqui está. Esta é uma administração satânica. Todos nós percebemos que os sionistas satânicos ocupam a Casa Branca e o Congresso precisa agir para remover o rei louco Trump. Nossas vidas podem depender de outros países entenderem que Trump está doente e cercado por fanáticos religiosos que o convenceram de que ele é o Messias. Mas esse não é o objetivo deste vídeo. Vamos discutir Douglas Murray e suas ótimas opiniões sobre o Islã. Mas antes de fazermos isso, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Bem-vinda ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Estamos reagindo porque já chega. Se você sente que pode fazer parte desse movimento, que não quer mais lidar com o que está acontecendo e acha que deveriam existir vozes mais sensatas, seja bem-vinda. Você achou seu grupo, minha amiga, e estamos felizes por você aqui. Mas quem liga para isso? Quem se importa em se inscrever quando podemos aproveitar o delicioso, o maravilhoso, o genial Douglas Murray, mais uma vez detonando a repugnante BBC? Por causa dessa ameaça do extremismo islâmico, deveríamos ter menos Islã neste país. Será que foi sensato falar sobre menos Islã? Por causa dessa ameaça do extremismo islâmico, deveríamos ter menos Islã neste país. Será que foi sensato falar sobre menos Islã? Acho a frase sensata, mas muito sujeita a interpretações erradas. Falei isso incentivado pela BBC. Foi na BBC, sim. Espera aí. Ah, é um artigo da BBC. Eu ia revisar e checar os fatos, mas sendo da BBC, podemos seguir. BBC, é por isso. Estou citando o que você disse no The Sun. Menos Islã, certamente. Menos Islã significa menos pessoas da fé muçulmana. Isso significa menos Sajid Javids, menos Sadiq Khans. Significa qualquer pessoa que seja muçulmana. É isso que significa. Ou seja, isso também seria menos. Seria tão ruim assim? Quer dizer, alguém pode simplesmente dizer isso em voz alta? Seria tão ruim assim? Eu não sei. Pessoas como a família Abadi, não seria? Sim, eu realmente... A questão é que você fala sobre menos Islã. Isso quer dizer menos pessoas muçulmanas. Tenha paciência, pois eu sei melhor do que você o que penso. Este país teve uma política de imigração extremamente estúpida e relaxada por décadas. E nós permitimos que pessoas como a família Abadi, uma família de jihadistas que tinha se desentendido com o coronel Gaddafi porque eram de grupos jihadistas rivais. Após desentendimento com o coronel Gaddafi, a família Abadi foi para Londres e depois Manchester.
E um dos filhos que eles deram a este país foi Salman Abedi, que aos 22 anos matou 22 meninas jovens na Manchester Arena em um atentado suicida com bomba. Uma, aliás, para cada ano de vida que este país lhe deu. Seus irmãos acabaram de esfaquear e jogar óleo fervente em 3 presos na prisão. Deixe-me dizer, horrível. Por que os Abadi... Espere, por que a família Abadi estava no Reino Unido? Por que ninguém pergunta isso? Vou te dizer o problema. Há vários tipos de extremismo, como o de extrema-direita e o de extrema-esquerda. Quando se trata de extremismo jihadista, o jihadismo vem do Islã. Portanto, se for 1%, 5%, 15% das pessoas de fé muçulmana que seguem essa versão, você tem um grande problema. E quanto mais pessoas, maior é. Isso é matemática simples. Quanto maior o número de pessoas que seguem uma fé que não resolveu o problema do extremismo em seu meio ou não traçou limites adequados, mais extremismo você terá. Você não vê isso na Igreja Católica em 2023 ou 2024. Você não vê isso nos metodistas. Você não vê isso nos Quakers e não vê isso na Igreja Anglicana. Claro, existe um... É matemática simples, gente. Quanto mais pessoas você tem com uma porcentagem de jihadistas islamistas, maior será essa porcentagem de pessoas, certo? Se você tem 100 pessoas e há 15%, isso são 15 pessoas. Se você tem 1.000 pessoas e 15% são 150 pessoas, é uma grande diferença, grande problema. Principalmente quando acreditam em explodir arenas, como no show da Ariana Grande. Problema com fundamentalismo e extremismo islâmico. E o Islã fundamentalista vem do Islã. Islã, você fala menos de todos, não significa menos Sajid David nem Sadiq Khan. Não, e é isso que está dizendo. Não há problema nenhum com o Sajid. Claro que isso não é estereotipar. Essa discussão já está ultrapassada, pois está sendo tratada em outros lugares atualmente. Ninguém mais é tão incrivelmente lento para aprender quanto a mídia britânica e a classe política quando se trata desse problema. Por que ele é tão bom nisso? Quero dizer, ninguém sabe melhor do que eu o que eu penso. E ninguém é tão incrivelmente idiota e lento, ele não disse idiota, quanto a mídia britânica quando se trata de entender, de uma vez, a realidade das tomadas de poder islâmicas. E ele está tão certo, mas ele tem a coragem de sentar lá e dizer isso para uma pessoa da mídia, o que pessoalmente eu acho maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, puro entretenimento. Quem precisa de comédia? Quem precisa de Dave Chappelle ou Bill? Quem precisa de qualquer um deles, quando você pode assistir Douglas Murray dando pequenas cutucadas rápidas nos idiotas da grande mídia? Quem precisa disso? Eu não preciso. Estou perfeitamente entretida com isso. Por que é que sábado após sábado temos milhares de pessoas passando pelas principais cidades britânicas que apoiam os cultos da morte que matariam judeus e depois o resto de nós? Essa é uma pergunta que eu, você e o Newsnight deveríamos responder. Douglas Murray? Obrigada por conversar com o Newsnight. É um prazer. Os editores do Newsnight ficaram tipo, o que aconteceu agora? Eles trouxeram Douglas Murray. Eles sabiam que ele não ia se segurar, mas eu adoro esse homem. Ele é brilhante, ele é certeiro e não tem medo. E sabe o que eu mais amo no Douglas Murray? Posso contar isso para vocês? Há 10 anos, acho que A Estranha Morte da Europa foi lançado. Vamos pesquisar. A Estranha Morte da Europa. Quando foi lançado, gente? Foi lançado em 2017. Isso já faz quase 10 anos. Ok? Esse livro foi lançado e foi profético, porque ele estava falando sobre o que estava acontecendo na Europa. E era uma época em que ninguém estava disposto a dizer o que ele estava dizendo. E ele foi colocado na lista negra, odiado e basicamente acabou sendo visto como um islamofóbico, insano e louco. Mas ele estava certo. Olhe para o que estamos vendo. É literalmente a morte mais estranha da Europa por uma tomada islâmica. E ele denunciou isso. Ele apresentou os números. Ele falou sobre isso quando isso ainda não era algo popular de se fazer. Hoje, é aceito que isso é um problema e que todos deveríamos estar falando sobre isso. E precisamos fazer algo a respeito, porque a situação piorou muito. Mas se todo mundo tivesse ouvido esse cara há 10 anos, então não teríamos esse problema. E é isso que eu amo nele, porque não é agora
que ele de repente está disposto a ter convicção moral como a maioria de nós. Foi naquela época, quando ele percebeu o que ninguém viu e teve coragem de denunciar, mostrou por que é o melhor de todos. É isso que faz dele o maior de todos os tempos nesse assunto, na minha opinião. O fato de que ele não tem problema em se impor, se levantar, defender seus valores, defender sua cultura, defender o que é certo, mesmo naquela época, quando isso não era algo popular de se fazer. Agora ele finalmente recebe a atenção merecida, pois todos sabemos que estava certo. Precisamos de mais Douglas Murray em nossas vidas. Precisamos de Douglas Murray sempre em nossas vidas. Vamos iniciar uma petição para termos Douglas Murray sem parar. Obrigada pela atenção. E lembrem-se, nós vamos ficar bem.